Olá a todos e a todas, eu sou a Abigail, essa é a disciplina de História e Cultura Africana e eu me baseei na nossa terceira semana de estudos para escolher o meu tema, que foi processo de mumificação. Antes de falar sobre o processo de mumificação em si, nós precisamos falar um pouco sobre a crença dos antigos egípcios sobre a vida após a morte. Eles acreditavam que depois que você morria, você era conduzido para o pós-vida, onde o seu coração era pesado por Anubis, na frente do deus Osíris, e seu coração era pesado junto com uma pena. Se o seu coração fosse mais leve que essa pena, você seria conduzido à vida eterna. Se o seu coração fosse mais pesado que uma pena, o seu coração era jogado para Amut, um monstro, parte leão, parte hipopótamo, parte crocodilo, que devoraria o seu coração pela vida eterna. Nos primórdios do Egito, os cadáveres eram enterrados diretamente na areia. Graças a isso, por causa do clima seco, quente e por causa da areia ser muito porosa, isso causou a mumificação natural de alguns corpos. Um desses corpos se encontra no Museu Britânico de Londres, que é o corpo de Ginger, que é uma múmia do período pré-dinástico. Ginger foi enterrado diretamente na areia, junto com alguns instrumentos de trabalho e alguns vasos contendo comida para ele no pós-vida. Ele é uma múmia de mumificação natural e a gente pode comprovar isso porque ele tem todos os órgãos internos. No processo de mumificação, os órgãos são removidos. Mas por que os egípcios criaram esse processo? Porque nem todo mundo conseguia enterrar os seus entes queridos de forma que eles ficassem automaticamente mumificados, que eles se mumificassem naturalmente na areia do deserto. Então, o que aconteceu? Se desenvolveu esse processo que antes era feito apenas pelos faraós, porque era muito caro, mas depois de um tempo ele passou a ser mais acessível. Então ele passou a poder ser feito também por funcionários do alto escalão e depois, naturalmente, pelas pessoas do povo. Por volta do primeiro período intermediário, do fim do primeiro período intermediário e o Médio Império foi que isso aconteceu, do processo de mumificação ficar mais abrangente. Esse processo ele durava cerca de 70 dias. Ele precisava ser feito longe das casas das pessoas e acredita-se que ele fosse feito próximo ao rio, porque se encontraram pedaços de algas fossilizadas nos corpos de algumas múmias. Isso comprova que os corpos eram lavados, muito provavelmente com a água do rio. De acordo com algumas pinturas, uma pessoa, durante o processo de mumificação, usava uma cabeça de chacal, uma máscara com a cabeça de um chacal representando o deus Anubis, o deus dos mortos, e acredita-se que essa pessoa fosse o embalsamador. Supõe-se que ele usava essa máscara também como uma forma de se manter protegido dos aromas que os corpos exalavam durante o processo de mumificação. Nós temos poucos arquivos sobre o processo de mumificação e a descrição de como ele era feito, mas um dos escritores que escreveu sobre como isso era feito foi Heródoto, e ele explicou que acontecia da seguinte forma: a primeira coisa que se extraía era o cérebro. Era usado um gancho de ferro e esse gancho era introduzido pelas narinas do morto e o cérebro era removido pela narina. Depois, com a faca era cortada a barriga do morto e os órgãos eram retirados. Esses órgãos eles não eram descartados, eles ficavam guardados nos vasos canopos, que são vasos com a cabeça de 4 divindades que eram filhos do deus Horus, que protegiam esses órgãos. Imsete, que tinha a cabeça de homem, ele protegia o fígado. Hapi,
que tinha a cabeça de babuíno, protegia os pulmões. Do Amutef, com a cabeça de cachorro, ele protegia o estômago. E Quebesenuf, com a cabeça de um falcão, protegia o intestino. Depois que os órgãos eram retirados, a cavidade abdominal era completamente limpa, com vinho de palmeira, e era colocado perfumes moídos e essências, mirra, incenso, coisas para tirar o cheiro, e a barriga da pessoa era costurada. Depois disso, o cadáver era colocado num banho de nitrão, que é um composto de silicato de soda e de alumínio. E ele ficava nesse banho de nitrão por 70 dias, para que o nitrão absorvesse toda a água, todo o líquido do corpo do falecido. Depois dos 70 dias, o corpo era envolto em faixas de pano, geralmente linho, e revestido com uma cera, com uma camada de cera para fazer uma resinazinha de cola, para que esse tecido não saísse. Depois disso, o corpo era entregue à família do defunto, e os membros da família levavam esse corpo para o sarcófago, para onde o defunto fosse ser enterrado, e lá acontecia a cerimônia de abertura da boca, onde um sacerdote abria bem magicamente, entre aspas, a boca da pessoa morta, para que essa pessoa conseguisse se defender no julgamento dela na frente de Osíris durante o seu julgamento. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu utilizei 2 livros extras além das referências que nós tivemos. E é isso. Muito obrigada por assistir.